Povo lindo, mais uma live aí da Semana do Empreendedor. A gente está aí de segunda até sábado fazendo a live do empreendedor. Cada dia a gente está trazendo uma pessoa aí diferente, né? Para trazer experiências diferentes. E hoje vai ser uma live muito legal. Nós vamos falar com a doutora Cristiana sobre empreendedorismo à luz da Bíblia. Vai ser top. Já está chegando aqui. Tomara que dê tudo certo na conexão, porque essa hora tem muita live acontecendo. Tomara que dê tudo certo. Maravilha. Tá me ouvindo aí? Estou ouvindo. Você? Beleza, tranquilo. Deixa eu botar um negocinho É, aqui. doutora, doutora, acho que estava tendo um pouco de retorno aí, hein? Vamos lá? Se apresenta aí pro pessoal, tá bom? Daqui a pouco o pessoal tá Mas só um chegando. instantinho. Só um instantinho. Que deu um probleminha aqui. Pronto. Então, galera, essa semana do empreendedor, né? A gente está trazendo pessoas novas a cada dia. E hoje a gente está aí com a doutora Cristiana. E, e a doutora Cristiana acabou de cair aí, mas só que ela vai retornar daqui a pouquinho. Vamos ver o que vai acontecer. Essa hora é complicado. Marta está aí com a gente já. Boa noite. Vamos ver de novo aqui. Esperar aí a doutora Cristiana entrar. Pronto, agora foi. Então, se apresenta aí para a gente. Né, hoje a gente vai falar sobre empreendedorismo à luz da Bíblia. Se apresenta aí para a gente e vamos começar aí a trocar essa ideia. Amém. Bem, meu nome é Cristiana Menezes. Eu sou advogada, pastora e sou idealizadora do movimento Missão Mulher. Temos começado, né? É um projeto novo, que está começando para trabalhar com mulheres, empoderar mulheres nesse tempo, oportunizar prevenções contra a violência doméstica, contra a depressão, o abuso, assédio moral, assédio no trabalho, várias situações que ocorrem com a mulher hoje, combatendo algumas falácias em relação às mulheres, o papel da mulher na sociedade, do papel da mulher como esposa, como mãe, como profissional. Então, a gente tem esse trabalho, está começando, de levantar mulheres líderes para empoderar outras mulheres, através da educação, educando na cosmovisão bíblica, habilitando essas mulheres para empreender. Então, é um trabalho que a gente está começando agora com algumas mulheres, e eu creio que vai impactar muito essa nação, a nossa nação. Em nome de Jesus. Vocês têm trabalhado também com relação ao cunho político, né? Então, nós vamos trabalhar todas as áreas, 7 áreas de influência, né, que nós entendemos que o Senhor nos deu um mandato, né, que é o mandato cultural, para dominarmos e governarmos sobre a terra. Então, nós entendemos que nós devemos estar dominando e governando sobre as 7 áreas de influência da sociedade, né, que é a família, igreja, educação, governo, negócios, que é o que a gente vai falar hoje, artes e saúde. Então, nós queremos educar, treinar mulheres para estar em todas as áreas
todas as 7 áreas da sociedade. Pô, legal, legal. Muito bom Muito bom. esse projeto. Então, hoje a gente vai começar a falar, né, como você falou aí, a área de negócios, né? E eu quero que você comece aí a explanar, né, o teu, né, ponto de vista aí, o que você vai trazer para a gente aí hoje sobre empreendedorismo, né, à luz da Bíblia, né? O que a Bíblia diz a respeito de negócios, a respeito de dinheiro, que às vezes as pessoas têm uma impressão, né, do senso comum que dinheiro está ligado a pecado, está ligado a coisa suja, né? Algumas frases, sabe, que as pessoas guardaram, né? O dinheiro é a raiz de todo mal, que são frases, né, erradas, né, fora de contexto. E eu quero que a gente comece a trabalhar aí, né, que você comece a falar para a gente aí sobre essas questões, tá bom? Então, antes de mais nada, eu quero esclarecer aqui que a gente não está falando de religião, né, de ser evangélico, de ser católico, de ser. Nós estamos falando da Bíblia. Bíblia foi um conjunto de vários livros, né, que foi escrito para a humanidade. Então, muitas das nossas leis hoje, muitas coisas que nós temos hoje, o Deus que nós conhecemos, muitas pessoas não são evangélicas, não são católicas, ou às vezes não têm uma religião, mas creem em Deus. Então, esse Deus que você conhece é um Deus da Bíblia, tá? Então, hoje nós vamos falar de coisas importantes que a Bíblia nos ensina em relação aos negócios, ao dinheiro, e, consequentemente, né, o que, infelizmente, foi passado para a igreja, né? Então, antes de mais nada, eu queria falar sobre o trabalho, né? Porque a gente, por muito tempo, acreditou que o trabalho era uma maldição, que o trabalho era algo ruim. Isso vem de um pensamento animista, né? De que o trabalho é algo sacrificante, é algo ruim, é algo penoso. E, na verdade, não é para ser assim. O trabalho não é para ser assim. E outras pessoas entendem que o trabalho é uma maldição que foi dada por Deus, né? Quando o pecado entrou na terra e tal, quando na verdade não foi. Trabalho, antes do pecado entrar, Deus já tinha dado trabalho a Adão, né? De cultivar e guardar o jardim, de dar nomes aos animais. Então, o trabalho é algo que dignifica o homem, né? E Jesus também, Jesus trabalhou, Jesus foi carpinteiro, né? Então a gente vê que o trabalho está realmente inserido naquilo que a gente conhece como reino, né? Então, eu separei alguns pontos aqui para a gente poder conversar aqui. O pessoal aí que está com a gente pode interagir, pode perguntar, o que a gente souber a gente responde, tá bom? Então vamos lá. Hoje a gente, como você está nessa semana de empreendedorismo, e é importante a gente entender o seguinte: nós somos seres criativos, porque nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Nós temos um Deus criativo, um Deus que empreendeu, né? Ele foi um empreendedor e, e ele fez que nós tivéssemos isso dentro de nós, essa criatividade, o empreendimento, empreender, né? Faz parte da nossa natureza. Mas por muito tempo nós fomos ensinados a não se arriscar, a ficar na comodidade, né? E é o que vocês vêm, né, falando aí durante essa semana. E, e a gente precisa romper isso, né? Romper esse medo, porque assim, eu quero falar bastante relacionado à nossa vocação, né? A vocação. Então, às vezes, a sua vocação, você não exerce aquilo que você nasceu para exercer, porque sua vocação é aquilo que você nasceu para exercer nessa terra, sabe? E por muito tempo a gente é impedido disso, porque a gente entra numa questão de que nós nascemos para trabalhar, né? Para ganhar o dinheiro, para sustentar a família,
para dar o melhor, às vezes, para o nosso filho, bens materiais e tudo, e a gente vai deixando a vida passar e a gente não exerce aquilo que a gente nasceu para fazer, aquilo que a gente realmente ama, né? Por isso que a visão animista, ela tem essa prisma de que o trabalho é penoso, que o trabalho é uma maldição, né? Porque eles acham que tudo é a questão do acaso, que o sofrimento é algo normal, entendeu? Que você precisa passar por aquilo e tal. E, na verdade, o trabalho não é isso. O trabalho tem que te dar prazer, o trabalho tem que te dar amor, o trabalho... Porque você já viu aquelas pessoas, assim, que fazem algo assim que você olha, nossa, meu Deus, como... Que pessoa maravilhosa. Outro dia eu vi um vídeo de um médico, né, que atendia as crianças doentes e tal, sorrindo, se vestia de palhaço e fazia isso aqui. Aí você vê que o cara nasceu para aquilo, né? Ele faz aquilo com o maior prazer, com o maior amor, sabe? Isso é a vocação dele, ele nasceu para isso. Então, isso faz parte do negócio, do empreendimento. E eu queria aqui trazer também a questão que foi muito tempo a gente. Isso aí é praticamente em todas as religiões isso acontece, né? A maioria delas é a questão do dualismo, do sagrado e secular, do clero, né? Do espiritual, do laico, né? Do clero e do laico, perdão. É, então, assim, a gente precisa quebrar isso. Deus nos fez somos seres únicos, né? Então, não existe isso de sagrado e secular. Essa separação foi criada pelos homens. Essa separação não existe. Aonde você está, né, você exerce a sua vocação, quando você faz algo que você nasceu para fazer, você está glorificando a Deus. Você está glorificando a Deus através do seu trabalho. Então, não existe isso, porque existe uma separação que, por exemplo, assim, ó, vou dar assim, ó, que o Papa, que o pastor, que o padre, né, pessoas, os monges, eles eram extremamente espirituais. E você que de repente trabalha, você é um médico, você é um advogado, você é uma professora, você é um dentista, você é um eletricista, você não era espiritual. Por quê? Porque você não estava se dedicando ao espiritual, na visão, né, dualista, nessa visão dualista. Então, a gente tem a tendência a ver pastores, evangelistas, pessoas que se dedicam, né, vamos colocar assim, entre aspas, totalmente à obra de Deus, né? No nosso pensamento dualista, a gente acredita que essas pessoas estão se dedicando totalmente, então elas são totalmente espirituais. E nós, que muitas vezes estamos trabalhando, né, nós não somos tão espirituais quanto essas pessoas. E, na verdade, isso não existe. Né? Isso não existe. A pessoa que exerce a sua vocação, a pessoa que está ali exercendo aquilo que ela nasceu para fazer, ela é tão espiritual quanto uma pessoa que é chamada para o ministério pastoral, para o ministério evangelístico, para ser um padre, para ser um monge, entendeu? Então, assim, a gente precisa compreender isso antes da gente entrar na questão dos negócios. A gente precisa entender que não existe essa separação, tá? Então, por exemplo, hoje a gente estava conversando, ele está até aí na live, a gente estava conversando hoje com o Murilo, que ele vai estar aí amanhã, contando a história dele, que é uma história muito top, né? E a gente vê o amor e a paixão dele pelo que ele faz. Hoje nós estávamos com ele lá, ele falando de algo que aconteceu na vida dele, relacionado ao que ele faz hoje. E você vê a paixão, o amor, como que dá certo, porque ele está fazendo ali. E ali ele está plantando o reino de Deus, ali o que ele está fazendo, ele está expandindo o reino de Deus na terra, né? Ele está empreendendo no seu negócio e está fazendo o que ele foi chamado para fazer. Amém? Então, eu queria deixar isso claro, que não existe essa dualidade. Não existe. A gente só precisa fazer aquilo que a gente nasceu para fazer. Amém? Mas quer perguntar mais alguma coisa ou posso continuar? Não, só para a gente, né, trabalhar essa questão aí, que é muito importante, né? Hoje eu tenho visto muitas outras lideranças, né, comentarem a respeito desse tema, né? Porque, como você falou,
todas as religiões meio que cometeram, né, esse pecado entre separar o sagrado do secular. Então, você disse aí para a gente que uma pessoa que está exercendo, né, o seu chamado, né, e que pode ser dentro de uma empresa, essa pessoa também ela é espiritual quando ela faz com paixão, com prazer, quando ela se encontrou verdadeiramente a sua identidade, o seu propósito, a sua causa. Eu gosto muito de falar sobre isso. Quando eu falo sobre causa, você descobrir a sua causa. Por exemplo, né, o Murilo que está aí com a gente, ele já descobriu a causa dele. Né? Hoje ele é dono, né, de algumas padarias e ele faz o negócio com prazer. Hoje ele estava falando que pessoas, né, vêm de longe para poder consumir o produto que ele fabrica, que ele faz. Então, isso torna ele espiritual, isso traz, né, esse cunho, né, espiritual para a causa. Então, a causa é a tua cruz e é nela que você vai morrer. Ou seja, quando você encontrar a sua causa, você tem que se entregar por essa causa. Você tem que se doar por essa causa. Né? Meu filho até ele usa uma frase que é 100% de si. Então você tem que se entregar 100% de si para a causa que você se identifica com ela. Por isso que é interessante, né, para empreender, o empresário conhecer a sua identidade, porque a empresa vai ter o DNA dele, a empresa vai ter a cara dele. Então o empresário tem que se conhecer, ele tem que saber o que vai no coração dele, qual é a paixão, sabe, que arde, que ferve. Então isso é poderoso, torna ele espiritual, espiritualiza a caminhada dele na Terra. Então, não é religião simplesmente que espiritualiza as pessoas. Né? É quando você se encontra, né, em Deus, no universo, com relação à sua causa, ao que você veio fazer na Terra. Isso é importante demais, porque torna a tua vida mais prazerosa e menos penosa. Como você mesmo falou, a gente tem, né, o trabalho como algo maldito, algo penoso, como um instrumento de tortura. Então, quando você encontra qual é a tua finalidade na Terra, no sentido de trabalho, aquilo te dá prazer. Você faz com paixão, você faz com amor, e isso traz todo um novo horizonte se descortina na tua frente, né? Toda uma nova perspectiva de vida, uma nova perspectiva de encarar o sofrimento, de encarar as circunstâncias, que muitas pessoas são derrubadas, destruídas pelas circunstâncias adversas. Mas alguém que encontrou seu propósito, encontrou a sua causa, é uma pessoa espiritual e por causa disso ela aguenta, sabe, mais porrada da vida. É a resiliência, né? Resiliência não é somente você ter persistência, né, no caminho, mas é você aguentar as porradas da vida, porque a vida bate. A vida bate. Vai, pode falar aí pra gente, continua aí, que tá legal. Pois é, então, quando você encontra o seu propósito, eu entendo que aquilo está tão latente dentro de você que as barreiras vão vir, os problemas vão vir, você consegue ultrapassá-los, você consegue vencer, porque você consegue ver lá na frente, né? Porque você tá tão. Aquilo te. É você, faz parte de você. Então você não consegue se ver diferente, não consegue se ver em outro lugar fazendo outra coisa. Então aí você consegue romper todas as barreiras, né? As dificuldades elas se tornam pequenas, porque o seu propósito é muito grande. Então é importante a gente conhecer, né? Saber duas coisas importantes que acontecem na nossa vida. É quando a gente nasce e quando a gente descobre o nosso propósito. Entendeu? Então, aqui, voltando para a questão do empreendimento, né? O que é um negócio? O negócio é negar o ócio. Né? Então, o negócio está relacionado justamente ao trabalho. Como é que é? Negócio, né? Negócio, a palavra negócio quer dizer negar o ócio. Pode ir. Entendeu? Então, assim, quando a gente fala assim, empreender, muitas pessoas têm uma visão assim, eu vou ficar rico,
né? Eu quero ficar rico. Por exemplo, quando eu fiz a faculdade de Direito, ou até hoje mesmo as pessoas pensam assim, nossa, vou fazer Direito para ter dinheiro, vou fazer a faculdade tal que está dando mais dinheiro, né? Eu estou fazendo porque tá dando... Então as pessoas acham que empreender, abrir um negócio, abrir uma empresa, a pessoa vai ficar de bobeira, vai virar um empresário. As pessoas têm essa visão, né? Que vai virar um empresário, não vai mais trabalhar, não vai ficar... Não é bem isso, né? Você é chamado trabalho e você vai trabalhar no sentido de o resto da sua vida. Quem gosta de trabalhar, vai trabalhar para o resto da vida. Quando eu falo trabalhar para o resto da vida, eu não estou falando de você ter sua empresa, você vai ter que ficar ali se desgastando a vida toda para isso. Não, não é isso. Eu estou falando que você vai, de repente você tem uns projetos aí, as pessoas, né, que trabalham nessa área, como é que eu vou te falar? De, por exemplo, o Pablo Marçal e tal, eles têm um projeto de aposentadoria, né, tantos anos e tal. Mas, assim, é uma pessoa, por exemplo, Bill Gates, né? O Bill Gates agora, há pouco tempo, ele abdicou do conselho lá da empresa, da Microsoft. Mas é um homem que ele nunca vai parar de trabalhar. Ele só abdicou de um pedaço, e ele vai para se dedicar à área filantrópica, né? Que ele está vindo com a esposa dele para trabalhar lá no projeto que ele está criando lá para fornecer água para uma região lá da África e tal. Então ele não parou de trabalhar, ele continua trabalhando. Só que hoje ele tem liberdade para trabalhar naquilo que ele quer, no sentido que hoje ele quer direcionar para isso, para a questão filantrópica e tal. Então o trabalho nunca vai acabar, porque a gente continua nessa terra, então a gente continua sempre em ação, em atividade, né? A gente vê às vezes pessoas que entendam bem, né, o que eu estou querendo dizer, mas assim, tem pessoas que às vezes ficam anos e anos trabalhando naquilo ali e ficam, ai, tomara que eu quero me aposentar, quero me aposentar, quero me aposentar, né? E aí se aposentam e ficam assim, ai, o que eu vou fazer agora? Né? Ai, meu Deus, minha vida acabou. Não, tem muitas coisas ainda para produzir, para fazer. E aí a pessoa fica, não, agora me aposentei, não vou fazer mais nada da vida e tal. Isso, às vezes, muitas pessoas entram até em depressão, né? Muitos idosos entram em depressão porque se acham inúteis. E, na verdade, não, ainda tem vida, ainda tem muita coisa para fazer, ainda tem muita coisa para trabalhar, né, ainda. Então, empreender é quando você decide realizar, né? Quando você quer colocar em executar. Empreender é uma tarefa difícil, é árdua, mas é algo que a gente precisa fazer quando a gente é vocacionado para a área, por exemplo, de negócios, né? Como a gente vai falar aqui. A área de negócios, por muito tempo também, como eu falei antes, isso foi um bloqueio até para os cristãos, né? Ah, não posso empreender, não posso, porque eu tenho que me voltar para ficar dentro da igreja, ficar fazendo as coisas na igreja, né? E muitos deixaram de ir para os negócios onde era a sua área de atuação, onde era onde Deus queria usar, porque tinha achando que não era de Deus, que era pecado, né? Que não era, mas na verdade, quando você é chamado para isso, você tem que botar isso para fora, né? Nós somos chamados para empreender. Se você de repente, deixa eu pensar assim, hoje eu sou manicure, eu sou cabeleireira, eu sou, cara, você tem tudo dentro de você para você empreender. Deus colocou esse dom, essa arte nas suas mãos, né? Você usar, nossa, quantas pessoas é a pessoa que faz o meu cabelo, a pessoa que ama isso, a pessoa que, agora, gente, claro, o quarentena tá ruim aqui porque eu não tô indo, né, no cabeleireiro. Mas assim, a pessoa que faz, a pessoa que ama, que você vê, nossa, ficou super legal, ficou bom. Então você vê, isso é amor, né? A vocação da pessoa. E ela não é menos nem mais por isso. Mas ela é tudo que ela nasceu para ser. Então, é importante a gente colocar isso, tudo que você, aquilo que te arde, aquilo que arde no seu coração, aquilo que você é apaixonado, você pode exercer, você tem que exercer, você tem que fazer, bem? E tudo aquilo que foi confiado por Deus a você, você vai ter que apresentar a Ele, né? A palavra lá diz a parábola dos talentos, né? Que foi confiado talentos para 3 pessoas, né? Um conseguiu empreender aquele talento ali e aí ele multiplicou, ele gerou mais 10 talentos, hoje outro mais 5
e o outro simplesmente errou porque teve medo, né? Porque teve medo do... Então, assim, às vezes muitas pessoas estão com medo de fazer aquilo que foi confiado a ele. Por quê? Porque às vezes as pessoas. Porque empreender é um risco, né? Mas quando a gente, como eu repito, quando a gente tem a vocação, quando a gente faz aquilo que a gente ama, vai dar certo. Vai dar certo. A gente tem que ter, obviamente, né? A gente tem que ter serenidade, tem que ser realista, a gente tem que planejar, projetar. Mas quando você é chamado para aquilo, aquilo vai dar certo. Aquilo vai dar certo, entendeu? Então, assim, aqueles homens, uns ousaram. Então, um multiplicou 10 vezes mais, o outro multiplicou 5 vezes mais. Mas aquele que teve medo, que estava fazendo aquilo que não era para fazer, ele foi repreendido. Não é verdade? Então, a gente entende que o nosso Deus, ele confiou algo em nós, ele confiou habilidades para nós, né? Ele confiou dons, talentos para nós. E a gente tem que colocar isso para fora. E isso é totalmente bíblico. Isso é totalmente bíblico. A gente usar da nossa habilidade, do nosso dom para criar cultura nessa terra. Agora vamos falar aqui, ó, de empresas, né? Muitos empresários, a gente até identifica, a gente fala assim, existem empresas cristãs e empresas do reino, né? Existe diferença? Existe sim. Porque às vezes as igrejas cristãs a gente consegue identificar. Às vezes, por exemplo, é uma livraria cristã, algo que leva um nome que parece gospel, alguma coisa assim, a gente consegue identificar. Mas uma empresa do reino é diferente de uma empresa cristã. Uma empresa cristã pode até ela cultivar os princípios bíblicos e tudo, mas elas geralmente geram dinheiro para alimentar o clero, né? Então, que ela fosse, um exemplo assim, a minha empresa, eu gero recursos, né? E coloco na igreja, ou sei lá, em alguma coisa. Só que a empresa que é do reino, ela não simplesmente gera dinheiro para obras sociais, para isso. Não, isso é muito importante, isso é ótimo, isso é maravilhoso. Mas uma empresa que é do reino, ela desenvolve pessoas, ela desenvolve trabalhos, entendeu? Missionários, ela desenvolve trabalhos, por exemplo, agora Bill Gates, né, no caso, é o exemplo que a gente tem aqui, ele doou não sei quantos milhões aí para ajudar na questão desse vírus, né? Então, assim, você vê que ele gerou recursos, gerou riquezas, mas essas riquezas, elas não são para a gente. Quando a gente empreende, quando a gente está no negócio, a gente precisa entender isso, que não é somente para pagar nossas contas, para ter uma vida boa, para curtir uma viagem, para curtir isso, para curtir aquilo. Não. Tudo que a gente faz numa empresa no reino é para o reino. Não estou dizendo aqui que você não pode fazer essas coisas. Sim, lógico que você pode. Você trabalhou, você pode desfrutar do seu trabalho. Mas só que o foco da sua empresa, aquilo que você tem a sua habilidade, precisa gerar recursos para impactar essa terra. Entendeu? Para transformar a cultura. Criar, por exemplo, trabalhos de desenvolvimento humanitário, né? Dentro da sua empresa, você ser um patrão que gere a sua empresa dentro dos princípios bíblicos, com salários justos, dando oportunidade para os seus funcionários, né, de crescerem, de evoluírem, de estarem com a sua família, não explorando o funcionário. Então, assim, ser um modelo de negócio diferente do que a gente vê hoje. Então, essa é uma empresa do reino, uma empresa que ela age assim como é no céu, é na terra, né? Então, essa é a empresa do reino, é uma empresa que desenvolve pessoas, é uma empresa que desenvolve a sociedade, as pessoas que estão à sua volta, é uma empresa que investe em missões, que investe em gente, que investe em pessoas, que investe em causas, entendeu? Não é simplesmente uma empresa que gera recursos para si próprio, né? Explora pessoas, não paga direito, não.
Então, é uma empresa do reino, é uma empresa que faz a diferença. É uma empresa que é modelo, é um negócio que é modelo, entendeu? Então, isso tudo a gente aprende na Bíblia. Então, assim, a gente precisa quebrar essa mentalidade dualista da nossa mente e começar a gerar dentro de nós esse anseio por fazer diferença. Porque hoje, você, sendo uma pessoa de negócios, você tem uma influência maior, certo? Então, quanto mais influência você tem, né, você pode impactar mais, você pode, como é que se diz? Alcançar mais pessoas. Né? Quando você tem um negócio, quando seu negócio estiver expandindo, você consegue alcançar mais e mais pessoas. Não é verdade? Então, a gente precisa pensar nisso, porque a nossa vocação, as nossas habilidades não são para nós, são para servir o outro, certo? Tudo que foi colocado em nós é para servir ao próximo. Então, a gente tem que pensar nisso. O que é a minha empresa? O que o meu negócio vai servir à minha sociedade? Vai transformar a cultura da minha nação? Entendeu? Então, tudo isso a gente precisa pensar quando vamos gerar um negócio, quando vamos empreender. Então, tudo que você colocar à sua mão, que você nasceu, você teve habilidade, foi te dada habilidade para você fazer, você vai prosperar. Né? E se você tem certeza daquilo, não pense o seguinte, ó, vou fazer isso porque está dando dinheiro. Não vou fazer isso, vou abrir isso aqui, vou fazer essa empresa porque está dando dinheiro. Né? Não pensa dessa forma, mas pensa da forma que você vai fazer aquilo, obviamente vai gerar recursos, vai gerar riquezas para você. No entanto, você tem que fazer algo que você ama, que aquilo arde no seu coração, aquilo que você faz com muito amor, com muito prazer, porque aí você, né, vai trabalhar, mas só que isso vai gerar paixão em você, né? Não vai ser uma maldição, porque o trabalho se torna maldição quando a gente não faz aquilo que a gente não foi chamado para fazer. Por isso que a gente fala, como a gente falou no começo, né? Essa visão animista que as pessoas têm de que o trabalho é um sacrifício, né? Uma outra coisa né, que a gente tem visto muito aí, que a gente precisa tirar do governo, que o governo tem que nos sustentar, que é o Estado que tem que nos sustentar, né? Que tem que tirar. Não, querido, você que tem que gerar riqueza para a terra. É você. Você tem habilidade para isso. Você tem que gerar riqueza para a terra. E ajudar as pessoas que estão à sua volta, entendeu? A também serem desenvolvidas para gerar riqueza. Doutora, entendeu? Você entrou num tema aí que só esse tema aí já daria já uma live tranquilo, que é essa questão aí de o governo ter que gerar recursos para todo mundo, né? E de certa forma você acaba criando vagabundos, né? E quando você não tem uma livre iniciativa, né, você acaba criando esses mecanismos aí de ficar somente sugando do sistema e não produzindo, né? Isso aí já é um tema muito fantástico, aí a gente vai abordar algumas coisinhas, mas eu quero voltar um pouquinho, porque as pessoas têm uma dificuldade muito grande. Você falou a respeito aí sobre enterrar os talentos, né? Enterrar os talentos, né? O que seria isso e como as pessoas poderiam encontrar seus talentos, né? Para poder até mesmo desenvolvê-los, né? Porque você tem que buscar conhecimento para empreender, né? Você tem suas aptidões, tem seus talentos, como descobrir isso, mas além da descoberta, você tem que buscar conhecimento para poder empreender com sabedoria, porque conhecimento e sabedoria são duas coisas diferentes, né? Conhecer uma coisa, saber aplicar aquilo é outra, tá bom? Saber aplicar. A maioria das pessoas que fracassam, eles têm conhecimento, tá bom? Só não sabem aplicar. Então, amanhã a gente vai conversar aqui muito sobre essa sabedoria do saber aplicar. Me fala aí, como é que as pessoas podem, sabe, não enterrar seus talentos, não serem ali pegos de surpresa
achando que estão realizando algo, mas na verdade não tem nada a ver com o talento delas. É sonho de outra pessoa. Pois é. O talento que eu vejo dali são tudo, eu acho que é tudo que vem à sua mão, tudo que chega a você, né? Tudo que Deus te deu, a nível até financeiro, tá? Porque talento ali, na verdade, está falando algo financeiro, né? Mas aquilo que Deus deu para você, aquilo que Deus colocou em você, certo? A pessoa que enterra o talento, ao meu entender, é uma pessoa que está fazendo aquilo que ela não nasceu para fazer. Ela está num caminho, num rumo de algo que ela está fazendo simplesmente para cumprir uma obrigação, ou para pagar suas contas, ou para, não sei, para dizer que está fazendo alguma coisa. Eu acredito que enterrar o talento não você não fazer aquilo que você foi chamado para fazer, aquilo que te dá paixão, aquilo que te dá amor, que você faz assim, sabe, brilhantemente. Por exemplo, eu sou advogada, né? Eu sou advogada, mas as pessoas que me conhecem sabem que assim, a minha área de atuação, a área que eu mais gosto de fazer é criminal, penal, né? Eu faço outras, mas aqui eu gosto mesmo é criminal, penal, eu gosto de investigação, eu gosto de tudo isso. Na verdade, eu fiz o direito para ser delegada, né? Mas ao longo do tempo eu fui entendendo outras coisas que, que eram mais, como é que eu vou explicar? Mais latentes na minha vida. Mas uma coisa que eu gosto muito na área, né, do direito é você poder entender, né, seus direitos de verdade, seus deveres, porque isso é uma coisa que é minha. Eu gosto da justiça, eu gosto das coisas justas, né? Eu gosto de aplicar a justiça. Então, um advogado, por exemplo, tem que ser uma pessoa que ele ama a justiça, né? Fazer justiça, de cuidar daqueles que estão sendo injustiçados, né? Os menos favorecidos, criar situações para mudar a realidade. Então, assim, a pessoa que está enterrando talento é uma pessoa que está fazendo algo que ela não ama, uma coisa que ela não gosta, entendeu? Isso um dia, por que você estava nesse lugar? Né? Um dia você vai chegar e dizer, por que você estava aí? O que você está fazendo aí? Aonde isso está te levando? Né? Uma coisa que eu ouço muito assim, a nível até de riqueza, né? As pessoas falam assim, quando eu for rico, né? Quando eu for rico, eu vou fazer isso. Mas quando eu for rico, aí você fala, o que você está fazendo para ser rico? E nada, né? Então, assim, as pessoas às vezes vão para um lugar, desculpa, que não é o dela, né? Então, isso aí ela está enterrando as habilidades que ela tem. A Terra está esperando que ela manifeste essas realidades, essas habilidades, perdão. Que ela manifeste essas habilidades que estão nela, esse dom que está nela, foi colocado que ela vai fazer com brilhantismo. E às vezes ela está ocupando um lugar de outra pessoa que poderia estar fazendo aquilo com mais dedicação, com mais alegria, e ela está ali se entristecendo. E hoje nós vemos muitas pessoas, né, que estão se deprimindo, muitas síndromes surgindo, né? Muitas delas, a gente sabe que existem diversas situações, mas algumas dessas situações estão ligadas às pessoas que não sabem o que estão fazendo aqui, nessa terra. Né? Muitas pessoas, os jovens hoje, eles não são treinados, eles não são treinados, né, mesmo, para saber reconhecer neles o que eles têm para fazer aqui. Então, como você falou aí de pessoas improdutivas, nós estamos gerando uma geração de pessoas improdutivas. Nosso sistema educacional, o nosso sistema político, né, o nosso sistema está gerando pessoas improdutivas. Pessoas que querem somente receber, o tempo todo receber, sem exercer, sem dar, né, sem produzir.
elas só querem receber. Então, por exemplo, esses sistemas, esses programas sociais que nós temos são muito bons, né? Alguns deles são muito bons. Porém, a gente vê que muitas pessoas que não precisam, às vezes, se aproveitam dos programas sociais. Não é verdade? Então, a gente vê que é uma questão de educação, é uma questão de princípios. As pessoas se aproveitam, que nem agora, né? Esse auxílio emergencial que foi dado. Aí, uma pessoa lá se manifestou da Caixa, acredito, uma funcionária, falando que estava atrasando o sistema, porque muitas pessoas que não tinham direito estavam requerendo os R$ 600, né? E aí isso estava atrapalhando todo o sistema para aqueles que realmente precisavam. Então, assim, a gente vê também em rede social o tempo todo, vou ganhar os 60, já vou comprar, vou fazer um churrasco, vou não sei o quê e tal. Assim, uma pessoa está pegando R$ 600 para fazer churrasco, para comprar sei lá o quê, está precisando, né? Então, isso é o quê? São pessoas que têm uma mentalidade de só receber sem produzir, né? Então, obviamente, existem pessoas que realmente precisam e precisa desses programas sociais, precisa ter esses programas sociais, mas tem pessoas que não precisam, né? E ficam se alimentando disso e não pensam com uma mente, vamos dizer, bíblica, no sentido de que, poxa, eu estou tirando de alguém que precisa, né? Eu estou tirando e lá na frente isso vai ser prejudicial para a minha nação. Não tem um pensamento coletivo. Não tem um pensamento coletivo, tem um pensamento individual. Aqui no Brasil nós temos essa dificuldade, porque o povo ele tem um pensamento individualista, não tem um pensamento coletivo. Entendeu? Até para você empreender hoje, abrir um negócio, é como eu falei antes, as pessoas pensam em abrir um negócio para elas ficarem ricas, para ficarem milionárias, para sei lá, mas não pensam em abrir um negócio para mudar a realidade das pessoas que estão à volta. Não, eu quero abrir um negócio porque, por exemplo, eu quero abrir uma cafeteria para receber as pessoas nesse lugar aqui. Não tem, por exemplo, não tem uma cafeteria que, para as pessoas se chegarem, eu quero criar um ambiente de felicidade, um ambiente alegre, eu vou receber pessoas, eu vou gerar, eu vou criar, eu vou, através disso, eu vou criar um projeto e tal. Então, assim, as pessoas não pensam nisso, né? A maioria das pessoas que hoje abrem seus negócios, elas pensam nelas somente. Mas no que esses negócios podem gerar de transformação para a sociedade. Esse é o empreendimento à luz da Bíblia. Entendeu? Esse é o empreendimento à luz da Bíblia. Quando você faz algo para transformar a sua sociedade, a realidade à sua volta. Sabe? Isso é tremendo, isso é lindo, isso é poderoso na Terra. Entende? Show. Eu já vi algumas falas falando a respeito de que você falou aí agora de improdutivo, né, e produtividade, que a Bíblia fala que o Evangelho, né, que a mensagem da Bíblia, ela é para ser anunciada aos pobres. Como você vê essa terminologia? Anunciado aos pobres, aí é uma questão de, né, pode ser os pobres de espírito, né, pode ser coisa. Mas aqui, trazendo para a nossa questão aqui, eu acredito que a gente precisa anunciar aos pobres aqueles que realmente, porque é o que eu estava vendo esses dias, a gente teve um grande problema não vamos botar assim na igreja, né, na questão de pregar um evangelho pela metade, né? Vamos dizer assim. Não um evangelho na totalidade. A gente pregou muito salvação, mas esqueceu de pregar o reino de Deus na sua totalidade. Então, você pregar aos pobres, você pregar o evangelho, é você tornar essas pessoas produtivas na terra. Você tornar essas pessoas produtivas, né? Você pregar a salvação, com a salvação há a transformação, e com a transformação, elas precisam transformar o que está à nossa volta, né? A gente foi muito pregar, como é que se diz? Muito ensinado sobre você precisa ser transformado, mas nós somos transformados para transformar a terra. Então, os pobres, a gente precisa ajudar os pobres, a gente precisa, porque sempre vão ter pessoas, né? A palavra dos pobres sempre tereis convosco. Então, assim, mas a gente precisa ajudar essas pessoas, a gente precisa
desenvolver essas pessoas, gerar, né? Porque, como eu falei no começo, o trabalho dignifica o homem, dá dignidade ao homem, né? Por exemplo, você vê na África mais de 200 anos de missões na África e a África não muda. Por quê? Porque agora que isso está sendo despertado, alguns anos atrás, começou a ser despertado que precisava ser pregado o reino de Deus, porque o reino de Deus é produtivo. Ensinar essas pessoas a se desenvolverem, sabe? A criar um local, um ambiente onde elas pudessem produzir. Porque nem sempre tem recursos para dar, as pessoas nem sempre vão mandar recursos. Então, elas mesmas precisavam gerar esses recursos para elas. E é isso que as pessoas que estão indo para lá, estão ministrando lá, que estão pregando o reino de Deus lá, estão entendendo que precisam ajudar essas pessoas a serem produtivas para elas mesmas, entendeu? Maravilha. Esse tema, né, de produtividade, né, com relação ao empreendedorismo, é um tema muito bíblico, né? Muito bíblico. Só que eu vejo, até mesmo no decorrer da história, e isso vou colocar assim, na maioria das religiões, foi um tema muito, muito esquecido, muito negligenciado, até mesmo porque eram pregadas algumas coisas, principalmente na Idade Média, que foi pregado a respeito, né, de humildade, que você tinha que não ter nada aqui na terra para vender tudo, para que você construísse herança no céu. Então, dentro de várias religiões, esse conceito, né, até o conceito dos monges, que eles tinham que abnegar de tudo para poder viver exclusivamente para o mundo espiritual. E há um conceito que o pessoal fala, né, eu esqueci o nome, né, do autor, que fala que nós não somos seres humanos tendo experiências espirituais. Nós somos seres espirituais tendo experiências humanas. Então, assim, praticamente a função, né, tanto de Jesus quanto do Espírito Santo, se a gente vê isso na pregação, né, do Evangelho de Jesus, lá começando de Mateus 5, né, o Sermão da Montanha, as bem-aventuranças, é somente sobre você ser um ser humano melhor. Não para que você fosse espiritual, mas para que você se tornasse um ser humano melhor. Se baterem de um lado, dê a outra face. Se pedirem tua capa, dê também a tua túnica. É só para que você se tornasse alguém melhor para a Terra. Então, esse tema, né, de ser produtivo ou de não ser produtivo, fazendo uma comparação aqui bem grotesca entre uma criança e um adulto, né? Um adulto produz. A criança de colo, a única função dela é se alimentar, porque ela ainda não está na sua consciência de produção. Ela ainda não está consciente para que assuma uma responsabilidade de produzir para a terra. Então, muita gente ainda já se tornou adulto, mas a mentalidade ainda é só de consumo, só de sugar, sabe, do sistema, da terra, e de certa forma, a terra e o sistema não se comprometem com essas pessoas. E nem mesmo o próprio Deus. Não se comprometem com essas pessoas, porque elas ainda não conseguiram crescer e amadurecer. Não conseguiram ser um agente de Deus na terra. E o agente de Deus na terra não é o religioso, não é o cara que acende vela, que sobe monte para orar, não é o cara que faz peripécias para tentar ser alguém mais espiritual. É o cara que assumiu o governo, assumiu o domínio, né? Eu falo que a essência, né, a essência da Bíblia, a essência do Evangelho, não é salvação. Não é levar o ser humano para o céu. É que o homem, né, o Adão, assuma o governo que ele deixou, que ele quebrou, né? Ele quebrou o cajado, né, de autoridade,
que ele consiga assumir o governo para que ele pudesse dar destino para a terra, para que ele pudesse tornar a terra um lugar melhor. Então, esse assunto de produtividade, ele é muito, muito rico, muito rico. Muito rico mesmo porque, como eu estava falando, as igrejas, né, que deveriam libertar o homem para que ele fosse, né, empoderado na terra, empoderado no sentido dos seus talentos, de descobrir seus talentos, de descobrir sua vocação, para que ele pudesse governar a terra, que há um versículo bíblico que fala que os céus são céus do Senhor, mas a terra ele deu aos filhos dos homens. Então, esse assunto de produtividade ele é muito rico mesmo. E a função, né, da Bíblia, ela é totalmente empreendedora. Ela totalmente joga a responsabilidade sobre nós para que a gente dê conta dos nossos talentos, para que a gente possa produzir na terra. Cara, esse assunto é muito rico mesmo. Eu vou gravar essa live vai para o YouTube, eu vou gravar, para a gente poder até trabalhar ela depois. Então, quero que você continue aí, tá? Eu sei que você tem algumas coisas anotadas aí. Continua aí nessa vibe, tá muito bom. Então, assim, essa questão da produtividade é muito importante, porque, por exemplo, eu vejo muitas pessoas, às vezes, que de repente falam assim, poxa, eu gosto de tal, por exemplo, gostaria de ser médica e tal, mas não tem condições de fazer, né, uma faculdade de medicina e tudo. Mas eu acredito que essas habilidades, elas podem ser usadas, né, mesmo que a pessoa não tenha uma faculdade de medicina, não possa fazer no momento, né, e tal, ela pode usar essas habilidades para ajudar outras pessoas, entendeu? Porque isso está dentro de nós. Nós nascemos com isso. Essa faculdade é algo que nos dá uma autoridade aqui na Terra, vamos dizer assim, né? Diante dos homens. Mas o Senhor já nos deu autoridade, né? Como seres espirituais, para exercer aquilo que Ele chamou a gente para exercer. Então, a gente pode ser num cuidado, numa ajuda, num auxílio, né? Não sei, de repente criar alguma situação, ou até mesmo você criar situações para que você consiga fazer a sua faculdade, ter o conhecimento, ter tudo, sabe? Eu creio muito que a gente vai entrar num momento da história em que as pessoas vão se despertar para essa igreja, né? Essa igreja que transforma a terra e que sabe o seu lugar, cada um vai saber onde tem que se desenvolver, entender que nem todo mundo é chamado eu sou pastora, exerço o pastorado, sou chamada para ser pastora, amo, né, ser pastora, eu amo aconselhamento, eu amo cuidar, eu amo estar junto, isso aqui é o que me faz, assim, sabe, realizada, é poder ajudar as pessoas, é poder cuidar das pessoas, é poder ajudar na transformação, no desenvolvimento das pessoas, principalmente na área de libertação, de cura, né? Descobrindo ali as problemáticas da pessoa, por que ela vive daquela situação, daquela forma. Essa é a minha paixão, né? Então, hoje, com esse trabalho de Missão Mulher, eu tenho a oportunidade de fazer isso, de estar mais perto, de cuidar. E a questão do direito na minha vida, confesso a vocês que por muito tempo eu não entendi, né? Porque eu queria uma coisa, mas na verdade porque eu era muito nova quando entrei na faculdade. E hoje eu consigo ver o deslanchar disso, né? Por eu ser essa pessoa que eu falei no começo, gosto muito da justiça, de ser justo, né? Então, isso é algo que eu precisava saber, era um conhecimento que eu precisava ter, né, das nossas leis e tudo, de entender até hoje o cenário político, jurídico que nós vivemos. Então, e uma coisa hoje se completa, né? Essa questão toda do Missão Mulher vem ligando uma coisa a outra, se completando, né? E eu posso usar essas ferramentas que o Senhor me deu para ajudar outras mulheres, né? Então, hoje, como eu falei no começo,
Quero trabalhar ajudando essas mulheres que sofreram violência doméstica, que sofrem a violência doméstica. Muitas vezes não tem como sair disso, não conseguem sair disso. E, e não somente isso, né? Completando a minha vida. E isso que me realiza, sabe? Isso que tem me dado realização. Fazer aquilo que eu fui chamada para fazer. Empreender naquilo que eu fui chamada para empreender. Entendeu? Então, isso é que vai me realizar. Isso é que vai me fazer produtiva nessa terra. Entendeu? Então, assim, não tenha medo, não tenha medo de fazer aquilo que você ama, não tenha medo de colocar, óbvio, né? Não vai sair dando cabeçada aí, tudo tem que ser planejado, tudo tem que ser, como o Rogério até falou mesmo, né? A gente precisa estudar algumas áreas, conhecer, saber onde está, o que está fazendo, mas não faça nada porque isso está dando mais dinheiro, não. Faça porque você ama, porque você tem prazer, sempre pensando que aquilo que você está fazendo pode transformar a realidade à sua volta. Nós vemos vários exemplos de pessoas aí que fazem o que amam e são muito bem-sucedidas só por fazer o que amam, sabe? Só por fazer o que amam. Então, por exemplo, às vezes a gente tem alguns tipos de áreas que você vai falar assim, poxa, essa área aí não dá muito dinheiro, mas cara, quando você faz aquilo que você ama, você vê que, nossa, o plano era isso, né? O plano era aquilo, olha como é que ele conseguiu, mas por quê? Porque ele estava fazendo o que ama, então depende, né, do que é. Depende do que é, você vai conseguir avançar, você vai conseguir crescer, você vai conseguir, mas você precisa, primeiro de tudo, saber aquilo que você quer fazer. Isso é muito importante. Você saber o que você quer fazer. Qual é aquilo que você ama, aquilo que você tem paixão. Não tenha medo de colocar para fora, sabe, dar cara para bater. Não, faça, é isso que eu amo, é isso que eu gosto, é isso que eu vou começar a fazer hoje, eu vou começar a estudar hoje, eu vou começar a empreender hoje. Mas que hoje, por exemplo, você está num trabalho, de repente, que você não gosta, que você não se sente feliz, mas realmente agora não tem como você sair dele. Então, mas comece a projetar a sua vida a partir de agora, para que você faça aquilo que você ama, entendeu? Então, você comece a partir de hoje a projetar, botar lá no papel metas para você conseguir alcançar, né, esse empreendimento que você quer fazer, esse negócio que você quer abrir, ou a faculdade que você quer fazer para você poder, né, fazer aquilo que você ama. Então, você começa a projetar agora. Não estou falando que você largar tudo, não. Porque a vida às vezes nos levou para esse caminho porque a gente não sabia, não teve direção, não teve alguém que nos ajudasse, que nos explicasse como é que tinha que ser. Então a gente aprendeu dessa forma e foi levando dessa forma, mas você está infeliz aí no seu trabalho, não está gostando. Mas uma coisa é certa, querida, que eu vou falar para você. Mesmo que você esteja num trabalho que não é a sua vocação, tudo que vier à sua mão, faça com excelência. Entendeu? Por mais que você não goste, que você não... se você ainda está ali, entendeu? Se você ainda está ali fazendo o seu trabalho, faça com excelência. Faça com amor, dê o seu melhor. Entendeu? Dê o seu melhor. E aí você começa a se projetar para entrar nesse caminho, nesse rumo de fazer o que você realmente ama. Entendeu? Então, esse é o conselho que eu dou para você hoje. Eu quero dizer, assim, que você, mulher, que está aí no seu nosso trabalho, a página é o Instagram é @missão _mulher _nacional. Nós temos também a página no YouTube, @missão mulher nacional, no YouTube, tá? E você pode entrar, você pode pedir ajuda, se você quiser ajuda. Se você conhece alguém que precisa de alguma mulher que precisa de ajuda também, você pode entrar. Né? Se você quiser conhecer mais esse trabalho também, você pode entrar em contato com a gente está disponível para te explicar como é que funciona esse trabalho. E eu tenho certeza que você, se você quiser trabalhar com a gente, né, se dispor para trabalhar, eu creio que você vai ajudar muitas pessoas. Se de repente você está aí, você fala, eu não sei o que fazer ainda, você precisa de uma Doutora, ajuda.
20 segundos. Se você precisar de uma ajuda, você também pode entrar em contato com a gente, tá bom? É isso, gente. Adorei estar aqui com vocês, conversando esse assunto. Esse assunto, na verdade, é muito mais extenso, mas a gente tem que, né, abreviar algumas coisas.